راديو ألوان. El reciente alto el fuego llegó demasiado tarde para salvar estas aldeas. Hoy el presidente Clinton manifestó su preocupación ante el deterioro de la situación. Última hora. El capo internacional. Uma sala elegante, uma mesa coberta por pratos finos, homens de terno falando em voz baixa, copos que se enchem enquanto a Europa desaba ao redor. É assim que Oskar Schindler entra na história. Não como herói, não como mártir, não como alguém que parece destinado a enfrentar o mal, mas como um oportunista atento ao movimento do dinheiro e do poder. Cracóvia está ocupada pelos alemães, a população judaica é submetida a registros, deslocamentos e humilhações crescentes. E Schindler percebe que a guerra pode transformar contatos políticos em riqueza. Ele observa uniformes, memoriza rostos influentes, paga bebidas, distribui presentes, aproxima-se de oficiais nazistas e constrói cuidadosamente uma imagem pública capaz de abrir portas. Seu talento inicial não está na compaixão, mas na leitura das fraquezas humanas. Vaidade, ganância, ambição e desejo de pertencimento. Enquanto milhares de pessoas perdem suas casas, sua liberdade e progressivamente o direito de existir, ele procura uma fábrica. A força dramática de A Lista de Schindler nasce precisamente dessa contradição, pois o homem que acabará associado à sobrevivência de mais de 1000 judeus começa sua trajetória cinematográfica desejando apenas aproveitar uma catástrofe. A princípio, a guerra oferece a Schindler aquilo que empresários inescrupulosos costumam desejar em períodos de ruptura. Mão de obra barata, contratos privilegiados, escassez administrada pelo Estado e um sistema no qual relações pessoais valem mais do que regras transparentes. Ele precisa de capital e encontra investidores judeus cujas propriedades e possibilidades econômicas estão sendo destruídas pelas próprias políticas antissemitas, que tornam seu empreendimento lucrativo. Precisa também de alguém capaz de organizar a contabilidade, negociar com fornecedores e compreender a burocracia da ocupação, e encontra Itzhak Stern, homem discreto cuja inteligência administrativa contrasta com a exuberância social de Schindler. A relação entre ambos começa de maneira funcional, quase fria. Schindler precisa do conhecimento de Stern. Stern percebe que a fábrica, mesmo fundada por motivos egoístas, pode se tornar um espaço de relativa proteção. Nesse ponto, o espectador já conhece o mecanismo moral que sustentará o filme. Uma instituição criada para produzir lucro dentro de uma economia de perseguição poderá, aos poucos, ser convertida em abrigo. A pergunta não é apenas se Schindler mudará, mas quanto sofrimento será necessário para que ele compreenda o que realmente está acontecendo diante de seus olhos. O mundo ao redor da fábrica se fecha com rapidez. Famílias são separadas de seus bens, obrigadas a abandonar apartamentos, comprimidas no gueto e submetidas a uma sucessão de ordens cuja aparente burocracia esconde um projeto radical de desumanização. A violência
não chega somente através de grandes discursos ou batalhas, chega na forma de papéis, filas, carimbos, classificações médicas, listas de nomes e decisões administrativas tomadas por pessoas que parecem estar simplesmente fazendo o trabalho. Essa característica é essencial porque o filme recusa a ideia confortável de que o genocídio tenha sido produzido apenas por monstros facilmente identificáveis. A máquina de perseguição depende de milhares de pequenas ações coordenadas. Alguém registra, alguém seleciona, alguém transporta, alguém confisca, alguém vigia, alguém atira, alguém observa sem interferir. A lista de Schindler constrói sua tensão justamente sobre esse atrito entre o indivíduo e o sistema. Quanto mais eficiente se torna a máquina de destruição, mais extraordinário passa a ser qualquer gesto capaz de interromper, mesmo por instantes, sua lógica. Então surge Amon Gut, comandante do campo de trabalhos forçados de Płaszów. E o filme encontra uma das encarnações mais perturbadoras do poder absoluto no cinema moderno. Gut não precisa justificar cada morte, pois ocupa uma estrutura que lhe ensinou a considerar determinadas vidas como descartáveis. Da varanda de sua residência, ele pode observar prisioneiros e disparar contra eles como quem transforma seres humanos em objetos de capricho. Seu terror não depende de estratégia militar, mas de imprevisibilidade. Um trabalhador pode sobreviver porque foi considerado útil pela manhã e morrer à tarde porque olhou na direção errada. Uma empregada pode ser desejada e odiada ao mesmo tempo, atraindo uma violência nascida da incapacidade de Goethe reconhecer a humanidade naquele que sua ideologia lhe ensinou a desprezar. Diante dele, Schindler passa a compreender que seus contatos sociais não o colocam apenas perto do poder, mas perto de uma forma de poder cujo funcionamento normal é a morte. É nesse ponto que a lista de Schindler deixa de ser apenas uma narrativa histórica sobre um empresário alemão e se transforma em investigação moral sobre a possibilidade de mudança dentro de um ambiente criado para extinguir a moralidade. Steven Spielberg organiza o filme não como uma ascensão convencional do herói, mas como uma lenta corrosão do cinismo. Schindler não recebe uma revelação instantânea. Ele continua bebendo, negociando, subornando, preservando sua imagem e frequentemente falando a linguagem do lucro, mesmo quando suas ações já começam a contradizê-la. Essa ambiguidade torna sua transformação muito mais poderosa, porque impede que o personagem seja reduzido a uma figura de santidade retrospectiva. O espectador acompanha um homem que descobre, gradualmente e talvez tarde demais para sua própria consciência, que o dinheiro pode servir para algo diferente de aumentar sua fortuna. Num universo no qual a burocracia converte nomes em números, ele passa a utilizar dinheiro, influência e listas para devolver a esses números uma possibilidade concreta de sobrevivência. Quando Steven Spielberg realizou A Lista de Schindler, em 1993, já era um dos cineastas mais reconhecidos e comercialmente poderosos do mundo. Sua trajetória estava associada tanto à invenção do blockbuster moderno quanto a uma extraordinária capacidade de construir narrativas populares a partir de mecanismos clássicos de suspense, aventura, melodrama e maravilhamento. Tubarão, Contatos Imediatos do Terceiro Grau, E.T., O Extraterrestre e a série Indiana Jones haviam consolidado uma linguagem em que o espetáculo visual era combinado a emoções de acesso imediato, enquanto A Cor Púrpura e Império do Sol já demonstravam seu interesse por temas históricos, violência social e sofrimento infantil. A Lista de Schindler, contudo, exigia outra relação entre forma e espetáculo. O cineasta precisava lidar com um acontecimento histórico cuja magnitude desafia precisamente os mecanismos tradicionais de entretenimento. A pergunta estética, portanto, era delicada. Como criar um filme narrativamente envolvente sobre o Holocausto sem transformar o extermínio em atração cinematográfica? A resposta de Spielberg passa por uma tensão que percorre toda a obra. A Lista de Schindler utiliza recursos de narrativa clássica, personagens fortemente delineados, progressão dramática e momentos de suspense, mas tenta continuamente impedir que a experiência seja confortável. O filme aproxima e distancia o espectador. Em determinados momentos, acompanha um indivíduo com grande intimidade. Em outros, abre o quadro para mostrar multidões submetidas a processos administrativos de violência. Há cenas concebidas em torno de escolhas morais específicas e outras em que a brutalidade surge quase sem preparação, interrompendo a expectativa narrativa. Essa alternância transforma a própria experiência de assistir ao filme em algo instável.
o espectador aprende que não pode confiar na lógica habitual pela qual uma cena cinematográfica promete proteger um personagem importante ou oferecer sentido imediato a uma morte. No universo representado, pessoas desaparecem porque uma autoridade decidiu que poderiam desaparecer. A forma precisa conservar algo dessa arbitrariedade. O roteiro de Steven Zaillian, baseado no romance histórico Schindler's Ark, de Thomas Keneally, encontra um princípio estrutural decisivo ao organizar a história em torno de transações. Quase tudo começa como troca. Dinheiro por mercadorias, presentes por favores, trabalho por proteção temporária, influência por documentos, diamantes por vidas. O mundo da ocupação nazista é apresentado como uma economia moralmente pervertida, na qual o valor humano foi substituído por categorias políticas e raciais. Schindler, que inicialmente compreende muito bem o funcionamento dessa economia, termina utilizando suas regras contra ela. Sua habilidade de negociação permanece a mesma, mas a finalidade muda. Essa continuidade é dramaturgicamente importante porque sua conversão moral não apaga sua personalidade. Ele não deixa de ser um homem habilidoso em manipular pessoas, seduzir autoridades e improvisar soluções. Apenas transforma essas características em instrumentos de salvamento. O mesmo talento que permitia lucrar com a guerra passa a permitir que outros escapem de sua lógica exterminadora. A apresentação de Schindler é um pequeno estudo de linguagem cinematográfica. Antes de conhecermos plenamente o homem, vemos objetos associados à construção de sua imagem. Roupas, dinheiro, bebidas, símbolos de status. Ele entra em um espaço frequentado por oficiais e, sem possuir inicialmente grande relevância, transforma-se pouco a pouco no centro social do ambiente. A câmara acompanha sua capacidade de observar. Ele identifica quem precisa ser impressionado, quem deseja companhia, quem gosta de ser fotografado e quem pode lhe oferecer acesso a contratos. Não é necessário que o roteiro explique longamente que Schindler entende a psicologia do poder. A mise-en-scène demonstra isso através do modo como ele ocupa mesas, organiza fotografias e distribui atenção. Liam Neeson interpreta o personagem com uma combinação muito precisa de confiança e cálculo. Seu Schindler parece estar sempre avaliando a distância entre aquilo que possui e aquilo que deseja. Essa habilidade social cria um contraste fundamental com Itzhak Stern. Ben Kingsley interpreta Stern através de uma economia quase oposta. Seus movimentos são menores, sua fala é controlada, sua expressão frequentemente guarda pensamentos que não podem ser ditos em voz alta. Se Schindler sobrevive socialmente através de expansividade, Stern sobrevive através de prudência. A relação entre os dois se torna um dos eixos emocionais do filme, porque cada um representa uma forma distinta de inteligência diante do poder. Schindler domina o teatro dos dominadores. Stern conhece a vulnerabilidade dos dominados. Um sabe como convencer homens perigosos de que tudo é negócio, enquanto o outro sabe que por trás de cada documento existe uma família que talvez tenha apenas algumas horas para escapar de uma seleção. O crescimento moral de Schindler depende, em grande medida, de aprender a enxergar o mundo que Stern já conhece desde o início. O título do filme estabelece desde logo a centralidade das listas, mas Spielberg retarda o momento em que uma lista específica pode finalmente significar salvação. Antes disso, o espectador encontra inúmeras formas de catalogação. Pessoas são registradas ao chegar, identificadas, separadas segundo critérios de trabalho e submetidas a sistemas documentais que pretendem transformar vidas individuais em unidades administráveis. Essa obsessão burocrática não é um elemento secundário da encenação. Ela toca um aspecto essencial da modernidade totalitária. A capacidade de utilizar instrumentos aparentemente racionais de organização para realizar uma violência de escala industrial. A câmara observa mesas, máquinas de escrever, papéis e carimbos porque o genocídio não aparece apenas como explosão de ódio, mas como procedimento. A perversidade está justamente no fato de que uma ação monstruosa possa ser decomposta em tarefas que parecem burocraticamente normais. Quando Stern começa a inserir na fábrica pessoas consideradas pouco adequadas ao trabalho, a narrativa introduz um movimento silencioso de resistência. Professores, intelectuais e outros indivíduos sem experiência industrial podem adquirir documentos que os classificam como trabalhadores essenciais. A situação contém uma ironia trágica. Para sobreviver, uma pessoa precisa provar utilidade econômica a um sistema que já lhe retirou direitos fundamentais. Stern manipula essa lógica para preservar vidas, e Schindler inicialmente reage como empresário preocupado com produtividade.
Gradualmente, porém, começa a compreender que a fábrica possui uma função paralela. Produzir panelas e utensílios é apenas a superfície. Sob essa superfície, existe uma rede de proteção imperfeita, instável e sempre dependente da disposição de autoridades que podem mudar as regras a qualquer momento. A fábrica se transforma num espaço dramático intermediário entre liberdade e campo, entre trabalho forçado e possibilidade de permanecer vivo. A construção do gueto de Cracóvia permite a Spielberg explorar de modo particularmente cruel a transformação do espaço urbano. Casas que antes representavam intimidade, memória familiar e estabilidade social tornam-se locais de expulsão. Apartamentos são ocupados por outras pessoas, ruas recebem novas fronteiras, portas passam a ser pontos de controle. A violência política se materializa na geografia. O filme mostra que perseguição não significa apenas ameaça física, significa também reorganização radical de quem pode estar onde, de quem pode possuir o quê e de quem pode circular sem autorização. O gueto é um espaço onde a população é simultaneamente concentrada e tornada invisível ao restante da sociedade. Essa contradição espacial prepara a lógica posterior dos campos: reunir corpos para administrá-los, explorá-los e eventualmente destruí-los. A sequência da liquidação do gueto constitui um dos centros formais e morais do filme. Schindler observa parte da operação à distância, montado a cavalo, numa posição física que corresponde ao seu estatuto social naquele momento. Ele não está entre as vítimas, está suficientemente afastado para poder olhar. A distância, entretanto, não protege sua consciência. A violência se espalha pelas ruas, entra nos apartamentos, invade esconderijos e converte a cidade num labirinto de perseguição. Spielberg alterna movimentos coletivos e pequenos episódios individuais, criando uma sensação de fragmentação em que cada janela ou corredor pode conter uma história prestes a terminar. A montagem evita organizar tudo em torno de um único protagonista, porque a própria natureza da cena exige multiplicidade. O horror está justamente na quantidade de vidas simultaneamente submetidas a decisões letais. É durante essa sequência que aparece a menina do casaco vermelho, talvez a imagem mais famosa do filme. Num universo visual predominantemente em preto e branco, a presença seletiva da cor torna a criança imediatamente perceptível, tanto para Schindler quanto para o espectador. O recurso é deliberadamente simbólico e, justamente por isso, produziu discussões críticas. De um lado, sua força é evidente. Em meio à escala coletiva da destruição, uma única figura torna-se impossível de ignorar. De outro, a escolha corre o risco de transformar a individualização da vítima em signo excessivamente calculado. Spielberg aceita esse risco porque precisa dramatizar uma transformação na percepção de Schindler. A criança não representa todas as vítimas de modo abstrato. Representa o momento em que a massa deixa de poder ser vista apenas como massa. Mais tarde, quando o mesmo casaco reaparece entre cadáveres, a imagem produz uma ligação brutal entre observação e consequência. A escolha do preto e branco é frequentemente interpretada como tentativa de aproximar a obra das fotografias e registros documentais da Segunda Guerra Mundial. Mas sua função vai além de uma simples aparência histórica. O diretor de fotografia Janusz Kaminski constrói um universo de contrastes intensos, granulação e instabilidade luminosa que muitas vezes se afasta do acabamento polido associado às grandes produções hollywoodianas. Há interiores em que rostos emergem de sombras profundas, exteriores cobertos por neblina, superfícies de neve e lama, fontes de luz que parecem pertencer ao próprio ambiente. O preto e branco retira uma camada de familiaridade contemporânea e produz simultaneamente proximidade e distância. Sabemos que estamos diante de uma reconstrução, mas a imagem carrega ecos de arquivo. Essa ambiguidade serve ao filme porque ele não deseja se confundir com o documento, embora busque constantemente a autoridade emocional do testemunho. Kaminski e Spielberg também utilizam câmara móvel e composições aparentemente improvisadas para construir uma sensação de acontecimento observado. Em algumas sequências, a câmara parece chegar tarde, procurar uma posição, ajustar-se à movimentação de corpos. Essa estética não elimina a elaboração, pelo contrário, é resultado de uma elaboração voltada para simular urgência. O efeito é importante porque impede que a violência seja sempre enquadrada com perfeição pictórica. Quando um corpo cai fora do centro ou quando uma ação cruel acontece rapidamente numa região do quadro,
a mise-en-scène sugere que o mundo não está organizado para nossa compreensão. O espectador precisa acompanhar, procurar, às vezes perceber com atraso. A representação do Holocausto encontra aqui uma estratégia ética, não transformar toda a morte em composição monumental, mas preservar algo do caos perceptivo de uma realidade em que a violência podia surgir subitamente. Essa estratégia aparece de maneira particularmente forte no tratamento das execuções. Spielberg raramente utiliza a construção de suspense convencional para cada morte. Muitas vezes o gesto fatal acontece quase casualmente, depois de uma conversa, de uma ordem ou de um detalhe insignificante. A brutalidade pode ser tão rápida que o espectador mal consegue reorganizar emocionalmente a cena antes que a narrativa prossiga. Esse ritmo reproduz a banalização da morte dentro do campo. Para os perpetradores, matar deixou de exigir um momento excepcional. Tornou-se parte da rotina administrativa e disciplinar. A montagem, ao não transformar toda a execução numa cena autônoma de clímax, revela precisamente essa normalização. O horror não está apenas na intensidade de um assassinato, mas na facilidade com que outro pode acontecer imediatamente depois. Amon Göth é essencial para essa dimensão porque Rolf Fiennes evita interpretá-lo como uma figura constantemente explosiva. Seu personagem pode ser cordial, preguiçoso, sedutor, entediado ou brutal, e a passagem entre esses estados não obedece a uma lógica moral previsível. Essa variação torna sua presença insuportavelmente perigosa. Se fosse apenas um monstro em permanente fúria, os outros personagens poderiam aprender a reconhecer os sinais do perigo. Göth é mais assustador porque o assassinato pode coexistir com banalidades domésticas. Ele acorda, observa o campo, atira, veste-se, conversa. A proximidade entre rotina e violência expõe a essência de um sistema no qual a atrocidade não interrompe o cotidiano, ela é o cotidiano. Uma das cenas mais importantes para compreender Gut ocorre quando Schindler tenta convencê-lo de que o verdadeiro poder consiste em perdoar. A estratégia é fascinante porque Schindler não apela à compaixão. Ele conhece suficientemente o interlocutor para saber que argumentos morais dificilmente funcionariam. Em vez disso, converte a misericórdia em símbolo de superioridade. Um imperador demonstra poder quando poderia matar e decide não fazê-lo. Schindler tenta manipular o narcisismo de Gut, oferecendo uma interpretação do perdão compatível com sua necessidade de sentir-se grandioso. Por algum tempo, Gut experimenta essa performance. Ele poupa alguns prisioneiros, observa-se no espelho e pronuncia palavras de perdão como se estivesse ensaiando uma nova identidade. Mas a experiência fracassa porque não existe transformação ética real. Resta apenas uma fantasia de poder que logo cede novamente à violência. Esse contraste entre Schindler e Goethe é cuidadosamente construído para evitar uma oposição simples entre alemão bom e alemão mau. Ambos participam do mesmo universo social, bebem juntos, negociam, cercam-se de privilégios e sabem utilizar a posição que possuem. O que os separa progressivamente é a relação com a humanidade do outro. Schindler começa instrumentalizando pessoas e termina disposto a arriscar fortuna e liberdade para protegê-las. Goethe instrumentaliza e destrói, porque precisa reafirmar constantemente a hierarquia que sustenta a sua identidade. O filme sugere assim que a questão moral não depende apenas de sentimentos privados, mas das escolhas feitas quando alguém possui poder sobre outra pessoa. Schindler descobre que possuir influência cria responsabilidade. Goethe entende influência como licença. Helen Hirsch, a jovem judia obrigada a trabalhar como empregada na residência de Goethe, concentra algumas das contradições mais violentas desse poder. Goethe sente atração por ela, mas a ideologia nazista transforma seu próprio desejo em fonte de repulsa e raiva. Ele não consegue admitir a possibilidade de reconhecer beleza, inteligência ou individualidade em alguém classificado como racialmente inferior. Em vez de questionar a ideologia, pune a pessoa que desperta a contradição. A cena em que ele se aproxima de Helen combina desejo, autoaversão e ameaça de maneira perturbadora, porque quase toda a violência surge da fala e da proximidade corporal. Spielberg não precisa mostrar um aparato de execução para produzir terror. Basta colocar duas pessoas numa sala em que uma delas possui poder praticamente absoluto sobre a existência da outra. A relação de Schindler com as mulheres também contribui para estabelecer a distância entre sua vida inicial e a figura moral que surgirá posteriormente. Ele é apresentado como sedutor,
infiel e habituado a uma existência de prazeres. Sua esposa, Emily, aparece em alguns momentos importantes, mas o filme não transforma a conversão de Schindler numa história de purificação privada convencional. Isso seria fácil demais. O personagem não precisa tornar-se moralmente impecável em todas as dimensões para realizar ações extraordinárias numa dimensão específica. Essa escolha ajuda a preservar sua complexidade. A história não afirma que alguém salva vidas porque se tornou perfeito. Afirma que uma pessoa imperfeita pode reconhecer uma obrigação concreta e agir de maneira radicalmente diferente daquilo que seu passado parecia anunciar. Esse princípio é decisivo para a interpretação do filme como narrativa de redenção. Em Hollywood, redenção costuma significar correção pessoal seguida de recompensa emocional. A lista de Schindler modifica esse esquema porque não oferece a Schindler a possibilidade de reparar o mundo. Ele pode salvar algumas pessoas, mas não pode salvar as milhões que já foram assassinadas, nem apagar sua colaboração econômica inicial com o sistema. Sua transformação não cancela o passado, aumenta sua consciência sobre o que poderia ter feito. É por isso que, no fim, a quantidade de vidas salvas não produz tranquilidade. Quanto mais ele compreende o valor de cada pessoa, mais dolorosa se torna a consciência de que recursos adicionais talvez pudessem ter sido convertidos em outras sobrevivências. A lógica da redenção termina, paradoxalmente, em insuficiência. A fábrica ocupa a posição central nessa passagem do lucro à proteção. Inicialmente, ela é planejada para fabricar utensílios esmaltados e obter contratos militares. Schindler não domina tecnicamente o processo, mas sabe organizar relações. Stern e outros trabalhadores sustentam a operação. Aos poucos, a produtividade deixa de ser o único critério e o espaço assume um valor quase extraterritorial dentro da narrativa. Não é livre, não é seguro no sentido pleno e continua inserido no sistema de trabalho forçado, mas oferece condições relativamente menos ameaçadoras do que aquelas existentes fora de seus portões. A fábrica torna-se um paradoxo, um empreendimento capitalista dentro de uma economia totalitária que se converte em refúgio graças ao desvio deliberado de sua finalidade econômica. Esse paradoxo fica mais explícito quando Schindler passa a insistir que seus trabalhadores são essenciais. A palavra essencial adquire peso moral e burocrático ao mesmo tempo. Para o sistema, uma pessoa merece continuar viva porque sua capacidade produtiva ainda pode ser explorada. Para Schindler, a afirmação de essencialidade torna-se uma estratégia performática. Ele precisa convencer autoridades de que trabalhadores idosos, crianças ou pessoas com limitações possuem algum valor industrial. O filme mostra repetidamente essa diferença entre verdade administrativa e verdade humana. Administrativamente, um nome precisa de justificativa. Humanamente, o direito de existir deveria dispensar qualquer justificativa. Toda a operação de salvamento depende de manipular uma estrutura que se recusa a aceitar essa evidência básica. A famosa sequência da criação da lista condensa essa transformação em gesto material. Nomes são ditados, datilografados, corrigidos e organizados. Cada linha de texto corresponde a uma pessoa cuja chance de sobreviver aumenta porque foi incluída naquele documento. O cinema, que normalmente trabalha com rostos e corpos, dedica aqui atenção extraordinária às palavras impressas. Isso não é acidental. O regime havia utilizado listas para deportar e selecionar. Agora, uma lista é apropriada e invertida. Quando Stern afirma que a lista representa vida, o filme alcança uma formulação simples e poderosa porque o objeto burocrático muda de função sem mudar de natureza. Papel continua sendo papel, nomes continuam sendo nomes, mas a intenção ética de quem organiza o documento transforma seu significado. É importante perceber, contudo, que Spielberg não apresenta essa inversão como triunfo sobre o sistema inteiro. Para que a lista funcione, Schindler precisa subornar, negociar e explorar a corrupção dos próprios oficiais nazistas. O salvamento não ocorre porque a burocracia reconheceu um erro moral, mas porque pode ser manipulada através de dinheiro, favores e relações pessoais. Essa constatação mantém o filme distante de uma fantasia institucional. Não existe reforma possível naquele momento. Existe apenas fuga parcial. Cada pessoa retirada do circuito de deportação representa uma vitória concreta. Mas essa vitória depende de um sistema tão corrompido que até a morte em massa pode ser negociada em determinadas circunstâncias. O dinheiro adquire literalmente a capacidade de comprar tempo de vida.
A transformação econômica de Schindler talvez seja uma das mais elegantes dimensões temáticas do roteiro. No início, ele pergunta quanto pode ganhar. No fim, pergunta quantos pode salvar. Entre esses extremos, os mesmos objetos mudam de valor. Um carro deixa de ser apenas símbolo de status e passa a poder representar certo número de pessoas que talvez pudessem ter sido resgatadas. Um broche, uma joia ou uma quantidade de dinheiro pode ser reinterpretada como possibilidade de sobrevivência. A economia moral do personagem é completamente reconstruída. Se antes pessoas eram meios para produzir riqueza, depois a riqueza torna-se meio para preservar pessoas. O filme transforma a contabilidade em ética. A presença de Stern é fundamental nesse processo, porque ele funciona não como consciência verbal que oferece sermões, mas como alguém que introduz Schindler concretamente nas consequências de suas decisões. Stern raramente precisa explicar o horror em termos abstratos. Ele apresenta nomes, situações, necessidades. Sua resistência acontece através da administração cuidadosa da exceção, encontrar um lugar numa lista, obter um documento, alterar uma classificação ou convencer alguém de que determinado trabalhador é necessário, podem significar a diferença entre vida e morte. O heroísmo de Stern é burocrático no melhor sentido possível. Ele utiliza conhecimento técnico para impedir que a burocracia cumpra integralmente sua finalidade assassina. Essa dimensão permite ao filme valorizar formas de resistência que não parecem espetaculares. Não há necessidade de reduzir coragem a confronto armado. Um documento falsificado, uma informação omitida, uma pessoa escondida, um trabalhador incluído numa relação de essenciais ou um oficial enganado podem ser atos decisivos. Em situações de poder absolutamente assimétrico, resistir muitas vezes significa explorar brechas mínimas. Spielberg mostra que a sobrevivência coletiva depende de redes de inteligência e cooperação, cuja dimensão dramática pode ser silenciosa. Essa escolha também desloca o foco da ideia de herói isolado. Schindler possui recursos e privilégio, mas sua ação seria impossível sem Stern, e sem muitas outras pessoas capazes de compreender os mecanismos da perseguição. Ao mesmo tempo, a centralidade de Schindler inevitavelmente cria uma questão crítica. Contar o Holocausto através de um alemão que salva judeus pode deslocar a atenção das próprias vítimas para uma exceção moral entre os membros da sociedade dominante. Essa objeção merece ser levada a sério. O filme trabalha dentro de uma tradição narrativa que frequentemente procura um protagonista capaz de oferecer ao público um caminho de identificação e transformação. Spielberg tenta reduzir o problema multiplicando figuras judaicas, episódios cotidianos e momentos em que Schindler sequer está presente. Mesmo assim, a estrutura geral continua organizada em torno de sua mudança. O valor do filme não depende de negar essa limitação, mas de compreender como ele tenta utilizá-la. A consciência de Schindler torna-se um instrumento através do qual o público, acostumado a narrativas individuais, é conduzido para uma catástrofe coletiva que excede qualquer indivíduo. Essa tensão se torna especialmente visível na maneira como a obra alterna identificação e testemunho. Há cenas em que seguimos Schindler subjetivamente, percebendo acontecimentos à medida que ele os percebe. Em outras, somos colocados junto aos prisioneiros, compartilhando incertezas que Schindler não conhece. A câmara entra em barracões, dormitórios, filas e vagões. O resultado é uma narrativa que nunca pertence inteiramente a um único ponto de vista. Spielberg parece consciente de que nenhum protagonista pode absorver o significado do acontecimento histórico. Por isso, o filme se fragmenta em pequenas histórias. O homem que tenta convencer um oficial de sua utilidade, a família que busca esconderijo, a mulher que interpreta sinais de deportação, a criança que atravessa uma rua, o trabalhador que tenta completar uma tarefa sob ameaça. Esses fragmentos são importantes porque preservam a singularidade dentro da escala. Um dos desafios de representar genocídio está no conflito entre quantidade e individualidade. Números enormes comunicam magnitude, mas podem criar distância emocional. Histórias individuais produzem proximidade, mas correm o risco de reduzir uma catástrofe histórica a poucos casos representativos. A lista de Schindler procura oscilar entre os dois polos. Mostra multidões em deslocamento, fileiras, trens e montanhas de objetos, mas também interrompe o movimento para observar rostos específicos. A própria lista funciona como solução simbólica para esse problema. É coletiva, pois contém muitos nomes, mas cada nome continua sendo individual. Os objetos confiscados constituem outra estratégia de representação da ausência.
Malas, roupas, fotografias, joias e dentes extraídos aparecem não apenas como detalhe de cenário, mas como vestígios de pessoas que foram removidas. Spielberg entende que, em certos momentos, representar aquilo que restou pode ser mais perturbador do que mostrar diretamente a morte. Uma pilha de pertences implica milhares de histórias interrompidas. Esses objetos tinham funções domésticas e afetivas antes de serem convertidos em propriedade administrada pelos perpetradores. Ao filmá-los, o diretor revela uma segunda violência. Depois de destruir pessoas, o sistema reorganiza seus vestígios como recursos reutilizáveis. O extermínio é acompanhado por saque. A sequência da exumação e queima de cadáveres representa uma mudança sombria na consciência de Schindler e no próprio desenvolvimento histórico narrado. O regime tenta eliminar evidências, ordenando que corpos anteriormente enterrados sejam desenterrados e queimados. A imagem da menina do casaco vermelho reaparece nesse contexto, fechando o arco visual iniciado durante a liquidação do gueto. Para Schindler, não se trata mais de suspeitar que um sistema violento possa chegar a extremos. Ele vê materialmente o resultado. A criança que antes caminhava entre perseguidos agora pertence à massa dos mortos. Essa passagem torna impossível qualquer retorno à distância moral inicial. A música de John Williams participa dessa experiência com uma contenção que contrasta com muitos dos trabalhos mais expansivos de sua parceria com Spielberg. O tema principal, interpretado com destaque pelo violino de Itzhak Perlman, carrega uma qualidade lamentosa sem depender de grandiosidade sinfônica contínua. A linha melódica parece frequentemente aproximar-se da voz humana, como se o instrumento carregasse uma expressão individual diante da escala coletiva da perda. A música não está ausente dos momentos emocionais e, por isso, o filme foi algumas vezes acusado de orientar excessivamente a resposta do público. No entanto, seu uso mais significativo não busca transformar o sofrimento em espetáculo. Procura criar um espaço de luto. O desafio permanece delicado porque qualquer musicalização de atrocidade pode ser percebida como estetização. Mas Williams trabalha majoritariamente com uma gravidade que evita triunfalismo. Em outros momentos, Spielberg utiliza contrastes musicais de maneira mais desconfortável. Canções e sons associados à normalidade social podem coexistir com atos violentos, lembrando que o genocídio não ocorreu fora da cultura europeia, mas dentro de sociedades capazes de produzir música, arte, administração e vida cotidiana sofisticada. Esse contraste é historicamente e filosoficamente perturbador. Ele destrói a ideia de que barbaridade corresponde simplesmente à ausência de civilização. O mundo que produz refinamento cultural pode produzir também violência industrializada. A lista de Schindler retorna várias vezes a essa proximidade entre elegância e brutalidade. Uniformes impecáveis, festas, cristais, casas bem mobiliadas e conversas educadas convivem com campos, execuções e deportações. A montagem de Michael Kahn é decisiva para administrar um filme de mais de 3 horas, sem permitir que a duração se converta em mera monumentalidade. O ritmo varia intensamente. Há sequências rápidas de perseguição e seleção, momentos de negociação prolongada, passagens contemplativas e elipses históricas que comprimem transformações complexas. Kahn constrói continuidade emocional mesmo quando a narrativa atravessa grandes mudanças de situação. A montagem também trabalha com associações simbólicas, aproximando ações que pertencem a diferentes espaços sociais. O mundo dos oficiais e o mundo dos prisioneiros não são universos separados. Um existe porque toma decisões sobre o outro. A sequência que envolve a celebração do aniversário de Schindler e seus beijos em mulheres judias mostra como o personagem continua transitando perigosamente entre códigos sociais. O gesto pode parecer superficialmente afetuoso, mas dentro da legislação racial nazista possui consequências políticas. Schindler, ao demonstrar publicamente uma intimidade proibida pelo regime, revela que sua transformação começa também a produzir imprudência. Ele já não consegue preservar perfeitamente a distância necessária para continuar fingindo que tudo é apenas negócio. Sua posição privilegiada permanece, mas torna-se mais instável. O sistema que ele tenta manipular pode voltar-se contra ele a qualquer momento. Spielberg explora constantemente essa tensão entre performance e sinceridade. Schindler precisa representar determinados papéis para sobreviver e proteger outras pessoas. Diante de oficiais nazistas, fala como empresário pragmático. Diante de Stern, pode revelar mais.
Diante dos trabalhadores, frequentemente mantém uma postura de autoridade que esconde a extensão de seus riscos. Essa multiplicidade torna difícil localizar um instante único de conversão. Talvez esse seja precisamente o ponto. Mudanças morais profundas raramente acontecem numa única cena. Acumulam-se através de experiências que reorganizam gradualmente aquilo que uma pessoa consegue tolerar. O filme oferece um contraponto ainda mais duro a essa possibilidade de mudança, ao mostrar que Good também é capaz de experimentar momentos de dúvida sem se transformar. Ele pode ouvir Schindler falar sobre o poder e tentar perdoar. Pode sentir desejo por Ellen e perceber por alguns segundos sua humanidade. Pode participar de conversas nas quais pessoas são tratadas como indivíduos. Nada disso basta. A estrutura ideológica e a personalidade sádica absorvem essas brechas. Assim, a lista de Schindler evita uma visão ingênua segundo a qual contato humano automaticamente destrói preconceito. Reconhecer a humanidade do outro exige uma escolha, e Goethe repetidamente escolhe proteger sua identidade de dominador. A cena em que um jovem prisioneiro tenta limpar uma banheira e é submetido a julgamento pela eficiência de seu trabalho exemplifica a relação absurda entre competência e sobrevivência. O campo exige produtividade, mas essa produtividade não garante segurança. A tarefa deve ser realizada corretamente, mas a avaliação é arbitrária. Essa contradição destrói a lógica ordinária do trabalho. Em condições normais, melhorar uma técnica pode aumentar a chance de recompensa. No campo, pode apenas adiar uma ameaça que depende do humor de uma autoridade. Spielberg utiliza situações desse tipo para mostrar como o terror corrói a capacidade de prever o futuro. Sem previsibilidade, o indivíduo é mantido num estado de submissão constante. Há uma importância particular no modo como o filme retrata crianças. Elas aparecem em meio a processos que deveriam pertencer ao mundo adulto, registros, esconderijos, seleções, fugas e trabalho. A presença infantil impede que a linguagem burocrática da perseguição mantenha qualquer aparência de racionalidade. Uma criança não pode ser seriamente descrita como ameaça política ou econômica, cuja eliminação seria necessária. Sua perseguição revela a essência genocida da ideologia. Ao mesmo tempo, Spielberg evita construir todas essas figuras como símbolos de inocência idealizada. Algumas crianças aprendem rapidamente estratégias de sobrevivência, percebem perigos e ajudam outras pessoas. A infância é roubada não apenas pela morte, mas pela necessidade de compreender um mundo que não deveria exigir esse tipo de conhecimento. Um exemplo particularmente perturbador é o menino que precisa encontrar esconderijo entre os lugares mais degradantes porque todos os espaços melhores já estão ocupados. A cena possui uma dimensão quase grotesca. A inteligência infantil é aplicada a uma competição por invisibilidade. O que normalmente seria criatividade torna-se técnica de sobrevivência. Spielberg filma essa situação sem retirar completamente sua estranha ironia. E justamente esse aspecto torna o momento mais inquietante. Pessoas ainda pensam, improvisam e até podem produzir instantes de humor nervoso dentro de uma realidade monstruosa. O filme compreende que humanidade não desaparece sob perseguição. Ela continua existindo em formas deformadas pelas circunstâncias. O humor, aliás, é utilizado com extrema cautela, mas não é inteiramente eliminado. Schindler é um personagem socialmente espirituoso, capaz de transformar negociações em jogos de linguagem. Alguns diálogos burocráticos possuem ironia. Essa presença é importante porque um filme exclusivamente composto por solenidade poderia reduzir seus personagens a figuras cerimoniais. A vida real inclui contradições de tom, e o terror não apaga automaticamente todos os outros registros da experiência. Contudo, o humor nunca oferece fuga prolongada. Ele frequentemente existe ao lado de uma ameaça que pode retornar a qualquer momento. A estrutura dramática pode ser dividida em movimentos, embora o filme os conecte sem necessidade de títulos ou explicações. Primeiro, Schindler ascende economicamente dentro da ocupação. Depois, a intensificação da perseguição destrói qualquer ilusão de normalidade. Em seguida, a relação com Goethe coloca Schindler diante do funcionamento cotidiano do campo. Finalmente, o encerramento de Płaszów e a ameaça de deportação para Auschwitz obrigam-no a transformar sua compaixão em projeto organizado de salvamento. Essa progressão é eficiente porque cada etapa aumenta o custo de permanecer indiferente. No início, ajudar pode significar tolerar a presença de trabalhadores considerados pouco produtivos. No final, significa gastar sua fortuna,
mentir sistematicamente para autoridades e transferir centenas de pessoas para outra região sob sua responsabilidade. A mudança geográfica para Brunlitz altera também a atmosfera do filme. A lista foi criada, mas a segurança ainda não está garantida. Um erro administrativo envia um grupo de mulheres para Auschwitz e a narrativa constrói então um dos momentos de maior suspense. O espectador conhece o significado do lugar, enquanto as personagens enfrentam a chegada sem compreender exatamente o que acontecerá. Spielberg utiliza elementos visuais associados ao imaginário histórico dos campos, incluindo o processo de despir, cortar cabelos e conduzir grupos para instalações cuja função parece ameaçadora. A cena provoca uma questão ética difícil porque emprega suspense dentro de um contexto de extermínio real. Ainda assim, sua finalidade é demonstrar a fragilidade do salvamento. Estar numa lista não significa nada enquanto o sistema puder cometer um erro capaz de matar. Quando Schindler precisa intervir novamente para recuperar as mulheres, a lógica da negociação reaparece. Não há autoridade moral superior à qual ele possa recorrer. Ele precisa oferecer razões administrativas e materiais. O valor das vidas continua sendo traduzido para uma linguagem que os perpetradores compreendem. Essa insistência do filme na materialidade da corrupção impede que o salvamento seja romantizado como simples vitória da bondade. A bondade precisa adquirir a forma de suborno porque o espaço político foi destruído. Schindler só consegue produzir uma exceção pagando àqueles que controlam a regra. Em Brunlitz, a fábrica passa por sua transformação final. Schindler decide produzir munições defeituosas, evitando contribuir efetivamente para o esforço de guerra alemão. Essa decisão completa a inversão do projeto empresarial inicial. Antes, a guerra era condição de lucro. Agora, ele utiliza o empreendimento para sabotar silenciosamente a guerra e preservar trabalhadores. Ao mesmo tempo, precisa fingir incompetência industrial ou dificuldades técnicas. O homem cuja identidade estava ligada ao sucesso econômico escolhe o fracasso produtivo como forma de resistência. Trata-se de uma das ironias mais fortes do arco dramático. Sua maior realização como empresário é construir uma fábrica que não deve funcionar para o objetivo oficialmente declarado. A cena em que ele permite aos trabalhadores judeus observar práticas religiosas revela outra dimensão da proteção. Sobreviver não significa apenas manter o corpo biologicamente vivo. O regime nazista procurava destruir identidades, tradições e vínculos comunitários. Ao criar um espaço no qual determinadas práticas podem reaparecer, ainda que precariamente, Schindler contribui para restituir uma parte da vida social que havia sido esmagada. Spielberg filma esses momentos com cuidado porque o filme se aproxima de uma ideia mais ampla de sobrevivência. Continuar sendo pessoa, não apenas organismo. A liberdade ainda não chegou, mas a fábrica começa a comportar pequenos sinais de dignidade recuperada. Essa recuperação permanece ameaçada pela guerra até o último momento. Os trabalhadores sabem que uma mudança de comando, uma inspeção ou uma ordem superior poderia destruir tudo. Schindler também sabe que seu esquema depende da aparência de legalidade. O suspense final não é construído sobre a pergunta convencional: o herói vencerá o vilão? Mas sobre a resistência de uma exceção burocrática ao colapso de um regime. Quando a Inter-Alemanha finalmente se aproxima da derrota, a situação se inverte mais uma vez. Os guardas que antes podiam matar sem consequências precisam imaginar um futuro em que talvez sejam julgados. O discurso de Schindler aos guardas no fim da guerra representa uma tentativa de impedir um massacre final. Ele poderia simplesmente condená-los, mas sabe que ainda possuem armas. Mais uma vez, precisa utilizar retórica estratégica. Convida-os a considerar a possibilidade de abandonar o lugar sem matar. O momento sintetiza sua habilidade central: compreender o interlocutor suficientemente bem para transformar palavras em sobrevivência. Não é a primeira vez que ele manipula uma situação, mas agora não existe qualquer benefício pessoal em jogo. Sua competência social finalmente se separou da ambição que originalmente a dirigia. A despedida dos trabalhadores conduz o filme a um registro emocional deliberadamente intenso. O anel entregue a Schindler contém uma frase associada à ideia de que salvar uma vida equivale simbolicamente a salvar um mundo inteiro. Dentro do filme, essa formulação resume o movimento da massa para o indivíduo que estruturou a narrativa. O genocídio tenta tornar vidas intercambiáveis e descartáveis. O gesto dos sobreviventes reafirma que cada pessoa possui um universo de relações, memórias e possibilidades. Schindler, porém,
não reage com satisfação. Ele olha para seus bens e calcula aquilo que mais poderia ter feito. A cena de sua crise emocional é uma das mais debatidas do filme porque abandona a contenção característica de vários momentos anteriores e assume plenamente o melodrama. Schindler olha para o carro, para o broche, para os objetos que ainda possui e imagina quantas vidas adicionais poderiam ter sido salvas. Liam Neeson permite que o personagem perca a postura controlada que manteve durante grande parte da narrativa. Stern tenta lembrá-lo do que realizou, mas Schindler só consegue perceber o que não realizou. Dramaturgicamente, o momento converte a lógica econômica em culpa moral absoluta. Tudo possui um preço imaginário em vidas. Alguns espectadores consideram essa cena excessivamente explícita, como se o filme precisasse verbalizar uma ideia que já havia demonstrado. A crítica não é irrelevante. Spielberg frequentemente prefere emoção comunicada com clareza à ambiguidade minimalista, e aqui ele leva essa tendência ao limite. Contudo, a cena também possui coerência profunda com o arco do personagem. Schindler começou atribuindo preço às pessoas de maneira instrumental, termina atribuindo às coisas o valor das pessoas que poderiam ter comprado. Seu cálculo econômico não desaparece, apenas se torna moralmente insuportável. A escolha de não concluir a narrativa histórica com essa despedida é igualmente significativa. O filme muda de registro e aproxima o passado do presente através da presença de sobreviventes reais e dos atores que os interpretaram. A passagem do preto e branco para a cor contemporânea rompe a ilusão ficcional e lembra ao espectador que aqueles nomes escritos numa lista não eram personagens inventados. Pessoas reais caminham até o túmulo de Schindler e depositam pedras, acompanhadas por seus equivalentes dramáticos. A fronteira entre representação e memória torna-se visível. Esse epílogo foi criticado por alguns como sentimental, mas sua função ultrapassa a emoção de reconhecimento. Durante mais de 3 horas, o cinema reconstruiu um passado e, inevitavelmente, correu o risco de transformá-lo em mundo fechado, pertencente à história. A entrada dos sobreviventes rompe esse fechamento. Os efeitos das decisões tomadas décadas antes permanecem materialmente presentes em pessoas, famílias e descendentes. A lista deixa de ser documento histórico abstrato e adquire continuidade genealógica. A sobrevivência produz futuro. É impossível analisar esse final sem considerar a relação pessoal de Spielberg com a memória judaica e com o Holocausto. Embora o filme não seja autobiográfico, sua realização marcou um ponto decisivo na aproximação pública do diretor com sua identidade judaica. Spielberg já havia tratado de perseguição, família, perda e guerra em outras obras, mas a lista de Schindler exigiu um confronto direto com uma história coletiva que, durante décadas, ocupou posição complexa na cultura popular norte-americana. O projeto possuía, portanto, uma dimensão artística e memorial. Sua enorme visibilidade também significava que milhões de espectadores teriam contato com aspectos da história do Holocausto através de uma narrativa cinematográfica popular. Esse alcance é ao mesmo tempo força e responsabilidade. Um filme hollywoodiano pode tornar um tema acessível a públicos que talvez nunca leiam extensa bibliografia histórica, mas sua própria necessidade de organizar a experiência em personagens e arcos dramáticos produz simplificações. A lista de Schindler não pode explicar integralmente as origens do antissemitismo europeu, a estrutura política do Terceiro Reich, a diversidade das experiências judaicas, as diferenças entre campos ou a complexidade das políticas de ocupação. Ele seleciona um caso, um lugar e um conjunto específico de relações. O perigo surge quando qualquer obra singular é tratada como representação total de um acontecimento que resiste à totalização. Por isso, a grandeza do filme está menos em funcionar como enciclopédia histórica do que em construir uma experiência moral e sensorial capaz de despertar interesse, memória e reflexão. Spielberg entende que cinema não substitui historiografia. Sua força está em outro lugar, transformar conceitos abstratos em situações de percepção. Uma política de deportação se torna o som de passos numa escada. Uma classificação burocrática se torna a ansiedade de alguém diante de uma mesa. Uma estatística de mortos se torna uma rua onde uma criança procura esconderijo. O filme utiliza a especificidade audiovisual para criar imagens que permanecem na memória. Essa permanência também gera riscos. A menina do casaco vermelho, por exemplo, tornou-se um dos símbolos cinematográficos mais reconhecidos do Holocausto. Quando uma imagem artística adquire esse poder, ela pode começar a substituir imagens históricas na imaginação popular. O fenômeno não é necessariamente negativo, mas exige consciência.
a lista de Schindler participa da formação cultural da memória. Ele não apenas representa o passado, influencia como gerações posteriores visualizam esse passado. A responsabilidade estética, portanto, torna-se responsabilidade memorial. Spielberg procura responder a essa responsabilidade através de uma forma que combina realismo e estilização visível. O filme não esconde que faz escolhas simbólicas. A cor seletiva do casaco é o exemplo mais evidente, mas há outros: enquadramentos cuidadosamente organizados, transições musicais, paralelos visuais e cenas estruturadas para produzir reconhecimento moral. A obra não pretende ser gravação neutra. Sua ambição é criar um equivalente cinematográfico da memória, e a memória humana também seleciona, associa, intensifica e retorna a certas imagens. O uso de locações na Polônia contribui para essa textura memorial, embora a produção tenha inevitavelmente reconstruído espaços e situações. A proximidade com os lugares históricos modifica a relação entre cenário e acontecimento. Ruas, estações, fábricas e campos não funcionam apenas como fundos dramáticos. Carregam uma densidade histórica que o filme procura ativar. Essa escolha reforça a impressão de contato material com o passado. Ao mesmo tempo, é importante lembrar que qualquer filmagem, mesmo realizada perto de locais históricos, continua sendo encenação. A autenticidade espacial não elimina a mediação cinematográfica. A mise-en-scène de Spielberg é especialmente eficaz quando transforma a arquitetura em instrumento de poder. Portões, cercas, corredores, escadas e janelas organizam relações de visibilidade. Quem pode ver sem ser visto? Quem está exposto? Quem controla uma entrada? A varanda de Guth é exemplar. Elevada, oferece ao comandante uma perspectiva panóptica sobre o campo. Seu poder se manifesta espacialmente antes mesmo de qualquer disparo. Já os prisioneiros procuram cantos, porões e espaços mínimos onde possam desaparecer do olhar. Essa política da visão atravessa todo o filme. Schindler começa como observador relativamente protegido. Ele vê oficiais, clientes e oportunidades. Depois passa a ver vítimas. A própria transformação moral pode ser descrita como mudança naquilo que ele consegue enxergar. Antes, um trabalhador é custo, depois é pessoa. Antes, a violência é contexto da oportunidade econômica. Depois, torna-se realidade intolerável. Spielberg parece sugerir que ver cria obrigação, embora o filme também mostre inúmeros personagens capazes de ver e continuar participando. A visão sozinha não salva. É preciso converter percepção em ação. Essa diferença entre testemunhar e agir é uma das questões éticas mais relevantes da obra. Muitos espectadores estão inevitavelmente na posição de observadores. Assistem a acontecimentos que não podem modificar porque pertencem ao passado. O filme, no entanto, utiliza Schindler para perguntar o que significa agir dentro do presente de uma injustiça. Ele possuía oportunidades que outros não possuíam. Sua nacionalidade, riqueza, relações e posição como empresário lhe davam acesso a autoridades. Esses privilégios não são apresentados simplesmente como sinais de culpa. Tornam-se recursos que podem ser mobilizados eticamente. Nesse sentido, a lista de Schindler oferece uma reflexão sobre responsabilidade proporcional ao poder. Stern não possui as mesmas possibilidades de Schindler, mas utiliza aquelas disponíveis. Schindler não pode derrubar o regime, mas pode proteger trabalhadores. Um guarda pode decidir não atirar. Um funcionário pode alterar um documento. A obra recusa tanto a fantasia de onipotência quanto a desculpa da impotência total. Em sistemas massivos de violência, escolhas individuais não são suficientes para eliminar a estrutura, mas podem determinar se pessoas concretas vivem ou morrem. A figura histórica de Schindler é particularmente adequada para essa reflexão porque sua trajetória resiste à santificação simples. Era membro do Partido Nazista, empresário ambicioso e homem profundamente contraditório. Essas características tornam seu salvamento mais e não menos provocador. Se apenas pessoas moralmente impecáveis fossem capazes de agir corretamente, a história ofereceria pouco desafio ao espectador comum. Schindler demonstra que decisões éticas decisivas podem surgir de indivíduos cuja vida contém egoísmo, vaidade e compromissos moralmente problemáticos. A pergunta então se desloca. Se ele mudou, quais circunstâncias permitem que outros continuem dizendo que nada poderiam fazer? O filme evita transformar essa pergunta em acusação direta ao público. Sua estratégia é emocional e narrativa. Faz o espectador acompanhar o desenvolvimento de uma consciência e, ao fazê-lo, convida a uma identificação desconfortável. No começo, Schindler é carismático precisamente porque domina códigos reconhecíveis de sucesso.
dinheiro, contatos, confiança, elegância. A câmera quase participa de seu fascínio. Gradualmente, os mesmos atributos são reavaliados. A obra não destrói seu carisma, redireciona-o. Isso torna sua mudança legível para uma cultura acostumada a associar heroísmo à presença individual forte. Liam Neeson desempenha papel central nessa legibilidade. Sua altura e postura conferem a Schindler uma presença física que se destaca em ambientes sociais. Ele pode parecer dominante sem elevar a voz. Ao longo do filme, porém, Neeson introduz fissuras nessa segurança. Pequenas hesitações, olhares prolongados e mudanças na maneira de falar com Stern indicam que o personagem já não consegue manter totalmente a máscara do empresário indiferente. A interpretação evita uma divisão simples entre antes e depois. Por muito tempo, os dois Schindlers coexistem. Ben Kingsley, em contraste, trabalha com imobilidade e precisão. Stern raramente possui liberdade para expressar abertamente o que sente, e essa restrição torna seu rosto um espaço essencial da atuação. Um silêncio pode significar desaprovação, medo, cálculo ou gratidão que não deve ser exposta. A relação entre ele e Schindler se desenvolve através dessas microvariações. No início, há distância profissional. Depois, surge confiança. No fim, existe uma intimidade moral que não precisa ser nomeada de maneira convencional. Ralph Fiennes realiza talvez a interpretação mais arriscada, porque Goethe não pode ser humanizado de maneira que suavize seus crimes, mas também não pode ser reduzido à caricatura se o filme deseja compreender a normalidade do mal. Fiennes constrói um homem cuja brutalidade convive com insegurança, desejo, vaidade e necessidade de aprovação. Essas características não funcionam como desculpas psicológicas. Pelo contrário, tornam sua violência mais perturbadora, porque demonstram que alguém capaz de emoções reconhecíveis pode participar conscientemente de atrocidades. O mal não exige ausência completa de humanidade. Pode nascer de uma humanidade ideologicamente deformada e moralmente corrompida. A relação entre Schindler e Goethe contém ainda uma dimensão de espelho. Ambos gostam de luxo, mulheres, bebida e autoridade. Ambos sabem que vivem num mundo onde dinheiro e influência resolvem problemas. Schindler precisa aproximar-se de Goethe porque a proteção dos trabalhadores depende dessa relação. Quanto mais próximos socialmente se tornam, mais visível fica a diferença ética que emerge entre eles. É como se o filme perguntasse quando separa dois homens que, vistos superficialmente, pertencem ao mesmo ambiente. A resposta não está no gosto, na nacionalidade ou na classe social, mas na decisão de reconhecer ou negar o valor da vida alheia. Esse motivo retorna em pequenas cenas de negociação. Schindler oferece presentes, conversa com oficiais e utiliza a linguagem da amizade para obter concessões. Há algo moralmente ambíguo nessas interações, porque ele precisa conviver com criminosos. O filme não apresenta pureza como condição para a resistência. Pelo contrário, mostra que agir dentro de um sistema corrompido pode exigir contato, mentira e barganha. A ética torna-se situada e trágica. Preservar a própria inocência absoluta poderia significar abandonar pessoas à morte. Essa dimensão diferencia a lista de Schindler de narrativas em que o herói derrota o sistema através de confronto aberto. Schindler não possui exército, movimento político ou autoridade superior. Sua arma principal é a corrupção do próprio regime. Ele suborna indivíduos que já estão dispostos a aceitar vantagens. Essa estratégia não possui beleza moral tradicional, mas salva vidas. O filme sugere que, em determinadas circunstâncias extremas, a eficácia concreta pode ser mais importante do que a aparência de pureza. Ao mesmo tempo, não se deve confundir essa ideia com relativismo. O filme possui distinções morais muito claras. Assassinato, perseguição e genocídio não são apresentados como questões de perspectiva. A ambiguidade pertence às estratégias de sobrevivência e resistência, não à avaliação do sistema nazista. Esse equilíbrio é importante porque permite complexidade sem dissolver responsabilidade. Schindler é ambíguo, o projeto de extermínio não é. A representação dos perpetradores secundários reforça essa clareza. Nem todos recebem psicologia detalhada. Muitos aparecem como funcionários, guardas e oficiais que cumprem ordens ou aproveitam privilégios. Essa relativa impessoalidade revela a dimensão estrutural do crime. Goethe concentra uma forma extrema de sadismo, mas a máquina não depende apenas de pessoas como ele. Ela funciona porque outros obedecem, organizam e normalizam.
Spielberg distribui a responsabilidade visualmente pelo quadro. Uma cena particularmente reveladora envolve médicos e seleções de trabalhadores. O conhecimento médico, tradicionalmente associado à preservação da vida, é invertido e utilizado para determinar quem será considerado apto ou dispensável. Corpos são examinados não para receber tratamento, mas para alimentar decisões administrativas de exploração e morte. Essa inversão de instituições sociais é central ao terror totalitário. Educação, medicina, indústria, transporte e burocracia não desaparecem. São reorientados para fins destrutivos. O horror moderno nasce, em parte, dessa capacidade de converter estruturas racionais em instrumentos de desumanização. O trem ocupa lugar simbólico semelhante. Historicamente associado à mobilidade, progresso industrial e conexão entre cidades, ele se transforma em instrumento de deportação. Spielberg filma vagões e estações com consciência desse contraste. O transporte deixa de significar viagem e passa a significar desaparecimento. A infraestrutura da modernidade é utilizada para organizar a morte em escala continental. A lista de Schindler não precisa desenvolver uma tese filosófica explícita sobre modernidade e genocídio. Suas imagens já contêm essa relação. A sequência em que Schindler ordena que mangueiras sejam utilizadas para molhar vagões cheios de deportados oferece outro exemplo de gesto limitado, mas concreto. Para os oficiais, a ação pode parecer brincadeira ou excentricidade. Para as pessoas confinadas, a água significa alívio momentâneo. Schindler novamente precisa mascarar compaixão como capricho. Spielberg constrói a cena de modo que a pequena escala do gesto não seja confundida com solução. A água não liberta ninguém, apenas reduz sofrimento por alguns minutos. Contudo, num contexto em que a estrutura busca negar até as necessidades mais básicas, esses minutos possuem valor. Essa atenção ao mínimo impede que o filme pense moralidade apenas em grandes atos. Salvar 1000 pessoas é extraordinário, mas oferecer água também importa. Incluir um nome numa lista importa. Não atirar importa. Avisar alguém importa. A obra constrói uma ética do concreto. Talvez essa seja uma das razões de sua força duradoura. O espectador não precisa imaginar apenas gestos históricos gigantescos. É convidado a pensar no valor acumulativo de decisões específicas. O problema da representação da violência permanece, porém, inevitável. Mostrar atrocidades pode produzir compreensão, mas também pode transformar sofrimento em objeto de consumo visual. Spielberg responde evitando, em grande parte, a exploração gráfica prolongada. Existem corpos, tiros, sangue e cadáveres, mas a câmera raramente se demora de maneira fetichista. A violência costuma ser rápida, seca e funcional à compreensão da situação. Mesmo assim, o filme não protege o espectador completamente. Seria contraditório construir um relato do Holocausto que tornasse a experiência visual excessivamente confortável. O preto e branco ajuda novamente nessa negociação. Sangue sem cor possui uma distância gráfica diferente, mas não necessariamente menor impacto. Em alguns momentos, a ausência cromática torna as imagens ainda mais severas. Rostos pálidos, uniformes escuros, neve, fumaça e lama formam um mundo quase mineral. A exceção cromática do casaco vermelho, portanto, não apenas destaca uma personagem, revela como o espectador já havia aprendido a perceber aquela realidade numa escala tonal restrita. Quando a cor surge, parece um acontecimento moral. A fumaça também constitui um motivo visual recorrente. Chaminés, incêndios, locomotivas e cremações produzem imagens em que matéria humana e industrial parecem perigosamente próximas. O céu é atravessado por sinais do processo de destruição. Essa presença atmosférica amplia o campo para além daquilo que a câmera mostra diretamente. Mesmo quando não vemos uma execução, o ambiente carrega seus vestígios. O espaço inteiro parece contaminado pela violência. Em contraste, algumas cenas anteriores de festas e restaurantes possuem uma textura de abundância. Comida, bebida, música e roupas elegantes destacam a desigualdade brutal entre aqueles que se beneficiam da ocupação e aqueles que são perseguidos. Spielberg não precisa explicar economicamente cada privilégio. A mise-en-scène torna a diferença visível. Schindler começa num mundo de excesso, enquanto seus futuros trabalhadores perdem praticamente tudo. Sua transformação pode ser acompanhada pela maneira como esse excesso muda de significado. O luxo inicialmente confirma sucesso. No final, torna-se lembrança dolorosa de recursos que poderiam ter sido utilizados de outra maneira. Essa mudança é também uma mudança na noção de sucesso. A narrativa clássica do empresário costuma medir êxito por crescimento, lucro e patrimônio.
A lista de Schindler desmonta esse modelo. Quando a guerra termina, Schindler está financeiramente arruinado. Do ponto de vista econômico tradicional, fracassou. Mas o filme redefine completamente o resultado. Sua falência é evidência de que converteu o patrimônio em vidas. A inversão é tão radical que a linguagem empresarial inicial se torna quase irreconhecível. O fato de Schindler não poder permanecer com os trabalhadores após a derrota alemã acrescenta uma última ironia. Por ser membro do partido nazista e ter colaborado oficialmente com o regime, ele precisa fugir. O homem que salvou os judeus continua marcado institucionalmente como parte do sistema criminoso. A história real não se organiza segundo categorias dramáticas simples. Sua posição é contraditória até o fim. Spielberg não apaga essa contradição, transforma-a em parte essencial do personagem. O documento assinado pelos trabalhadores, explicando suas ações, representa outra tentativa de converter experiência moral em prova burocrática. Mais uma vez, a escrita pode proteger ou condenar. O filme retorna ao motivo do papel. Identidades e destinos passam por documentos. A modernidade administrativa que ajudou a organizar perseguição também produz registros capazes de testemunhar exceções e responsabilidades. A luta pela vida atravessa arquivos. Essa dimensão documental conecta a lista de Schindler a uma preocupação maior com testemunho histórico. O Holocausto produziu enorme quantidade de registros, fotografias, testemunhos e documentos, mas também envolveu esforços deliberados para apagar evidências. O filme dramatiza essa disputa entre registro e desaparecimento. A lista é preservação de nomes, o epílogo é preservação de memória. O próprio filme se apresenta implicitamente, como outro ato de registro, embora necessariamente artístico. Após o lançamento, a lista de Schindler alcançou enorme reconhecimento crítico e público e conquistou 7 prêmios da Academia, incluindo melhor filme e melhor direção para Spielberg. Esses prêmios possuem importância histórica dentro da trajetória do cineasta, mas a relevância cultural da obra ultrapassa o circuito de premiações. O filme tornou-se instrumento educativo em muitos contextos, referência central em debates sobre representação do Holocausto e uma das produções mais conhecidas sobre o tema. Sua popularidade também fez com que cenas específicas fossem continuamente reproduzidas, citadas e parodiadas, fenômeno que demonstra tanto influência quanto o risco de banalização de imagens originalmente construídas para provocar luto. O impacto sobre Spielberg também se estendeu além da carreira cinematográfica. O trabalho com sobreviventes e testemunhos contribuiu para iniciativas de preservação de relatos orais do Holocausto, ampliando uma preocupação com memória que o filme já expressava. Essa continuidade é importante porque demonstra que a lista de Schindler não funcionou apenas como projeto isolado. Sua produção participou de um momento em que a geração de sobreviventes envelhecia e a preservação sistemática de testemunhos se tornava cada vez mais urgente. A questão deixava de ser apenas como lembrar, mas como garantir que futuras gerações teriam acesso a vozes diretas. Culturalmente, o filme chegou num período posterior ao fim da Guerra Fria, quando o debate público sobre a memória do século XX adquiria novas configurações. Museus, memoriais e produções audiovisuais ampliavam a presença do Holocausto na cultura internacional. A lista de Schindler tornou-se parte decisiva desse processo porque levou uma narrativa histórica extensa para o centro do cinema comercial global. Seu sucesso demonstrou que um filme longo, em preto e branco e dedicado a um tema extremamente doloroso, podia alcançar público massivo sem depender das formas habituais de entretenimento. Esse sucesso, naturalmente, produziu debates entre historiadores, críticos e estudiosos do cinema. Alguns elogiaram a capacidade de aproximar espectadores do tema e a seriedade formal da produção. Outros questionaram elementos melodramáticos, a centralidade do Salvador alemão, a utilização de suspense e certas imagens simbólicas. Essas discussões não diminuem a importância da obra. Pelo contrário, demonstram que ela se tornou o objeto central para pensar os limites da representação. Um filme sobre o Holocausto não pode ser analisado apenas segundo critérios de eficiência dramática. Sua relação com memória, ética e história inevitavelmente entra na avaliação estética. A questão do melodrama é especialmente relevante porque Spielberg é um cineasta profundamente ligado à tradição melodramática. Em suas obras, emoções frequentemente encontram expressão através de gestos visuais claros, música e relações familiares. A lista de Schindler não abandona esse vocabulário. Ele é disciplinado, reduzido e colocado sob tensão, mas continua presente.
O diretor acredita no poder da emoção como forma de conhecimento. Para ele, compreender historicamente não exige eliminar o sentimento, pode exigir mobilizá-lo. Essa posição possui riscos evidentes. Emoção pode simplificar, manipular ou produzir identificação seletiva. No entanto, a alternativa de uma representação completamente fria também não é neutra. Distância pode se tornar indiferença. Spielberg procura um ponto em que o envolvimento emocional leve o espectador a reconhecer a singularidade das vítimas, sem transformar sofrimento em prazer narrativo. Nem sempre o equilíbrio é perfeito, mas sua busca define a obra. A cena final de Schindler chorando exemplifica essa busca levada ao extremo, enquanto momentos como a liquidação do gueto operam de maneira diferente. Ali, o espectador não recebe um único centro emocional. Há múltiplas mortes, fugas e esconderijos. A montagem impede uma catarse organizada. A experiência é fragmentária e quase insustentável. Esses dois registros coexistem no mesmo filme, revelando um diretor que utiliza tanto o melodrama clássico quanto estratégias próximas do testemunho documental. A relação entre forma clássica e ruptura é, portanto, uma das razões pelas quais a lista de Schindler permanece tão acessível e, ao mesmo tempo, desconfortável. Spielberg sabe construir expectativa, apresentar personagens e organizar progressões narrativas. Esse conhecimento permite que o público acompanhe uma história longa, sem perder orientação. Mas, dentro dessa forma reconhecível, ele introduz acontecimentos que quebram a promessa de segurança típica do cinema clássico. Pessoas podem morrer sem arco, sem despedida e sem significado narrativo individual. A história coletiva invade e desestabiliza o drama. Essa desestabilização aparece também na duração. Mais de 3 horas obrigam o espectador a permanecer dentro daquele universo por um período que ultrapassa a experiência comercial habitual. A duração não pretende reproduzir a escala histórica, o que seria impossível, mas impede que a narrativa pareça um episódio breve. O tempo acumulado produz desgaste. Ao chegar aos movimentos finais, já vimos repetidas formas de perseguição, negociação e perda. Essa repetição é importante porque o terror sistemático não consiste apenas em acontecimentos extraordinários, consiste em continuidade. O ritmo também permite mostrar mudanças graduais no comportamento dos personagens. Se o filme fosse muito mais curto, a conversão de Schindler poderia parecer súbita. Aqui, pequenas decisões se acumulam. Ele começa aceitando exceções, depois defendendo trabalhadores, depois gastando recursos e, finalmente, organizando um salvamento em larga escala. A duração cria espaço para essa evolução sem exigir uma cena única de iluminação moral. A transformação emerge do tempo. Há, porém, uma dimensão ainda mais profunda no arco de Schindler. Ele aprende a perceber a incompatibilidade entre sucesso dentro de um sistema injusto e inocência moral. No começo, poderia argumentar que apenas faz negócios, que não criou as leis e que simplesmente aproveita oportunidades disponíveis. Essa defesa é familiar em muitos contextos históricos. O filme a desmonta progressivamente. Beneficiar-se de uma estrutura de perseguição significa participar, mesmo que indiretamente, de suas consequências. Quando Schindler compreende isso, já não pode tratar sua prosperidade como realidade separada do sofrimento dos trabalhadores. Essa questão confere ao filme uma atualidade que não depende de equivalências históricas simplistas. O Holocausto possui especificidade radical e não deve ser reduzido a metáfora genérica para qualquer injustiça. Ainda assim, a obra levanta perguntas universais sobre responsabilidade em sistemas que distribuem benefícios e sofrimento de maneira desigual. O que uma pessoa faz quando sua posição privilegiada depende da vulnerabilidade de outras? Até onde vai a obrigação de utilizar recursos para impedir danos? Quando a neutralidade se transforma em colaboração? Essas perguntas permanecem relevantes sem necessidade de apagar as diferenças entre contextos históricos. A lista de Schindler também desafia a noção de que heroísmo exige ausência de interesse pessoal desde o começo. Schindler entra na história por interesse e muda dentro dela. Essa estrutura possui consequências para a maneira como pensamos responsabilidade. Esperar motivação perfeita pode se tornar desculpa para não agir. O filme sugere que ações moralmente valiosas podem começar em ambientes impuros e ser realizadas por pessoas contraditórias. O importante é a direção da mudança e seus efeitos concretos. Ao mesmo tempo, essa celebração da mudança individual não deve ocultar o papel dos próprios judeus na sobrevivência. Stern é o exemplo mais evidente, mas há muitos outros momentos de ajuda mútua.
Pessoas compartilham informações, criam esconderijos, tentam proteger parentes e adaptam rapidamente comportamentos. Spielberg poderia ter construído uma narrativa completamente passiva das vítimas esperando pelo Salvador. Não o faz. Ainda que Schindler permaneça o eixo principal, a sobrevivência aparece como processo coletivo de inteligência e resistência. Essa representação ganha importância porque discursos antissemitas, historicamente, procuraram desumanizar judeus através de estereótipos abstratos. O filme responde multiplicando indivíduos com profissões, idades, temperamentos e formas de reagir. Nem todos são apresentados como figuras idealizadas. Há medo, pragmatismo, desacordo e humor. A humanidade não precisa ser provada por perfeição moral. Basta mostrar variedade. O mesmo princípio orienta a representação de pequenas relações familiares. Pessoas procuram parentes, preocupam-se com crianças, tentam manter casamentos e amizades em condições impossíveis. Essas relações impedem que o campo seja visto apenas como espaço de corpos isolados. O genocídio destrói redes sociais inteiras. Matar uma pessoa significa também romper relações que se estendem muito além dela. A frase do Anel sobre salvar um mundo adquire sentido adicional quando entendemos cada indivíduo como centro de múltiplos vínculos. A presença de casamentos, orações e gestos comunitários dentro da fábrica de Brünnlitz reforça essa dimensão. Se o regime pretende reduzir pessoas à força de trabalho temporariamente útil, essas práticas reafirmam identidades que excedem a função econômica. Elas dizem silenciosamente que um trabalhador não é apenas trabalhador. É membro de uma família, de uma tradição, de uma comunidade e de uma história. O ato de proteger vidas torna-se também proteção de continuidade cultural. A fotografia encontra belas soluções para essa tensão entre indivíduo e coletividade. Rostos frequentemente emergem de grupos, recebem atenção por alguns segundos e depois retornam à multidão. O espectador pode não conhecer todos os nomes, mas percebe singularidades. Em cenas de seleção, essa técnica é especialmente poderosa, porque o sistema tenta fazer exatamente o contrário, dissolver singularidades em categorias. A câmera resiste classificando menos do que observando. Também é notável a maneira como Spielberg utiliza profundidade de campo e movimento para mostrar ações simultâneas. Em algumas sequências, um evento central acontece, enquanto outro detalhe perturbador surge ao fundo. Isso obriga o espectador a reconhecer que não existe apenas uma história em curso. O campo visual contém múltiplas vidas. Essa composição corresponde à ética do filme. Qualquer tentativa de concentrar-se exclusivamente no protagonista é interrompida pela presença dos outros. A arquitetura sonora contribui para essa multiplicidade. Tiros podem ser ouvidos fora do quadro. Ordens em alemão atravessam espaços antes que vejamos quem as pronuncia. Motores, passos e portas produzem antecipação. O som frequentemente informa que a violência continua além do que a câmera pode mostrar. Esse uso do fora de campo amplia enormemente a escala do mundo representado. O horror não cabe na imagem. Há momentos em que o silêncio se torna igualmente importante. Depois de sequências intensas, Spielberg permite que ruídos diminuam e que o espectador permaneça diante de rostos ou espaços vazios. Esses intervalos impedem que a violência se transforme em fluxo indiferenciado. O filme necessita de pausas para que imagens adquiram peso. A montagem alterna choque e contemplação, produzindo uma experiência de luto que não depende apenas de intensidade contínua. John Williams compreende esse ritmo e frequentemente evita preencher cada intervalo. Quando a música entra, seu caráter melódico oferece uma linguagem emocional distinta do ruído mecânico da perseguição. O violino principal pode ser ouvido como voz individual diante de um mundo que tenta apagar indivíduos. Essa interpretação não precisa ser literal para funcionar. A sonoridade já produz uma sensação de vulnerabilidade e memória. O uso de canções judaicas e elementos musicais associados à tradição amplia o vínculo entre som e identidade. Em vez de tratar o Holocausto apenas como destruição física, o filme lembra que comunidades possuíam cultura viva. Música, religião e hábitos cotidianos existiam antes da perseguição e continuam, sempre que possível, durante ela. Essa insistência é fundamental para evitar que as vítimas sejam definidas exclusivamente pelo modo como foram perseguidas. Elas tinham vidas antes de se tornarem alvo do Estado nazista. A vida anterior aparece de maneira breve, frequentemente através de objetos e lembranças, porque o filme começa já durante a ocupação. Essa escolha aumenta a sensação de ruptura.
Vemos pessoas carregando malas, deixando casas e tentando salvar pertences cujo valor não é apenas financeiro. Fotografias, livros e móveis sugerem histórias que o roteiro não pode narrar integralmente. O mundo destruído existe nas margens da imagem. A famosa abertura com velas e cor, antes da passagem para o preto e branco, estabelece desde cedo essa relação entre vida, ritual e desaparecimento. A chama se apaga, a fumaça sobe e a imagem muda. O gesto possui uma dimensão quase litúrgica. A cor pertence por alguns instantes a um espaço de ritual judaico. Depois é retirada do mundo histórico que acompanharemos. O filme retornará à cor apenas seletivamente e no final plenamente, quando o presente dos sobreviventes reaparecer. Essa estrutura cromática cria uma moldura temporal e memorial. O preto e branco não representa simplesmente o passado. Representa o passado reconstruído através do cinema e da memória coletiva. A cor do presente afirma continuidade. Entre os dois momentos, o casaco vermelho funciona como ruptura, quase como se uma parte do futuro da memória penetrasse no passado e exigisse atenção. É uma construção altamente consciente de seu simbolismo. O símbolo pode parecer simples, mas sua eficácia vem da preparação formal. Se o filme estivesse repleto de cores expressivas, o casaco não teria o mesmo efeito. Spielberg restringe o sistema visual para que uma única exceção possua força extraordinária. Esse princípio demonstra disciplina estética. O diretor, conhecido por grande imaginação visual, escolhe limitar recursos justamente para intensificar significado. Essa limitação não significa falta de beleza. A lista de Schindler contém imagens cuidadosamente compostas e, por vezes, visualmente impressionantes. Isso produz outra questão ética. Pode um filme sobre atrocidade ser belo? A resposta da obra parece ser que beleza formal não precisa significar embelezamento moral. Uma composição pode ser rigorosa e ainda produzir horror. O perigo surge quando a beleza transforma sofrimento em prazer desligado de responsabilidade. Spielberg tenta manter beleza e desconforto em tensão constante. A fumaça sobre a neve, a luz atravessando interiores escuros, rostos iluminados por pequenas fontes e a geometria dos trilhos produzem imagens memoráveis sem neutralizar aquilo que representam. Muitas delas são belas precisamente porque carregam ausência e ameaça. Kaminski cria uma estética em que o mundo parece simultaneamente concreto e fantasmagórico. Essa qualidade combina com um filme feito meio século depois dos acontecimentos, quando memória e história já se sobrepõem. O tempo histórico também aparece no figurino e na direção de arte. Mas Spielberg evita transformar reconstrução de época em fetiche decorativo. Uniformes, automóveis, escritórios e casas possuem função dramática. O espectador percebe diferença de status imediatamente através das roupas. Schindler utiliza ternos impecáveis como instrumentos de presença social. Prisioneiros perdem progressivamente individualidade visual ao serem submetidos a roupas e condições impostas. A materialidade do corpo acompanha a perda de direitos. O cabelo cortado das mulheres em Auschwitz é particularmente simbólico nesse sentido. O gesto retira um elemento de identidade e expõe vulnerabilidade. A violência do campo começa antes da morte, através de processos que pretendem quebrar autonomia e dignidade. Spielberg mostra essa despersonalização sem sugerir que ela seja plenamente bem-sucedida.